a todos. Nós vamos dar início à nossa solenidade em homenagem à pipa. E estamos reunindo aqui várias informações sobre a pipa e vários pipeiros presentes. Quando falamos da pipa, todos já conhecem, vamos dizer, as diversas, vou chamar de modalidades, né? Mas tem a pipa do combate, tem a pipa da beleza. Então nós temos, e a pipa como fonte de inspiração até para o nosso Santos Dumont em relação ao avião. Então nós vamos compor a mesa convidando primeiro o Carlos Magno, que preside a associação organizada no sentido de promover a pipa, mas promover também a mobilização, a unidade entre aqueles que são aficionados. Chamar também o vice-presidente, para não gerar ciúmes. Cadê o Vicente? Vicente Galasso. Chamaram uma grande figura que, não que tenha sido surpresa, mas que abriu as portas do Centro Cultural dos Correios para uma exposição de pipas, que é o nosso Edilson Alves Lopes. A vir aqui para a mesa. Dizer que não é simples, né? Abrir as portas do Centro Cultural dos Correios e Telégrafos para difundir, para reconhecer a importância e o significado da pipa. Chamar também o Mauro Brasil, Centro Cultural Correios, e o Edinor Medeiros, que é o gerente, o grande administrador do Centro Cultural dos Correios, para vir aqui para a mesa. A gente está citando, convidando para a mesa. A vir para cá. Edinor, que me recebeu lá no dia para a abertura da exposição, ainda fez questão, fiquei muito feliz, de me levar para conhecer as demais exposições que estavam acontecendo no Centro Cultural dos Correios. Chamar também o Fernando Cabral, aqui, mestrando na UERJ, antropólogo, está desenvolvendo uma tese, né? Mestrado, e é importante, quer dizer, a pipa. Jaime Teixeira da Silva Neto, jornalista, e também, deixa eu ver se faltou. O canal Pipas Rio. Pipas Rio, está aqui. Pipas Rio. Está faltando alguém? Eu chamei todos? Faltando o Max. Cadê o Max? Hein? Não. Cadê o Max? Cadê o Max? Eu boto uma cadeira aqui, tem? Falta aqui, cadê o Max? Só o Max. É o que? O expositor que vai para fora? Não, o Max é vice-presidente da associação. Chamar o Max também, vice-presidente, senão gera ciúme também. Chamei o Max, que já me mostrou ali a participação dele em exposições em várias partes do mundo. Talvez tenha sido, é o nosso escalão mais avançado, né? Aqui.
Bom, todos devem se considerar na mesa. Vamos então ouvir e cantar o hino nacional. De pé. Primeiro, deveria estar aqui entre nós e não está, por problemas de saúde. Um grande amigo meu, amigo pessoal, que foi o primeiro, há muitos anos atrás, a me provocar para que eu tivesse um envolvimento na defesa da pipa. Aliás, ao me provocar, me fez recordar meus tempos lá em Realengo, no conjunto do IAPI, não só quando eu soltava a pipa, mas também, Vicente, eu e meu irmão Mano, lá no conjunto do IAPI, talvez tenhamos sido os maiores vendedores de pipa no final da década de 50 e década de 60. E como atestado da minha dedicação à pipa, eu trouxe uma fotografia de 1953. Estou eu aqui
chegando para a fotografia com a pipa na mão. Quer dizer, aqui ninguém pode duvidar da dedicação e desde quando vem a minha vinculação com a pipa. Mas esse companheiro que eu sei que muitos conhecem, e eu quero mandar um abraço, tenho certeza que ele está assistindo a nossa solenidade, que está sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj, que é o Eugênio Geninho, que muitos pipeiros, também especialmente os mais antigos, também já conhecem. E eu fiz um projeto de lei, deixa eu ver aqui, criando o pipódromo, o outro a semana educativa em relação à pipa, e por último, aí já uma convivência mais recente com a associação Carlos Magno Vicente, irando também o dia da pipa, e a pipa como patrimônio cultural. Então são várias iniciativas, patrimônio cultural, histórico, artístico, tem mais, ficou? Atividade de esporte. Esporte, lazer, a pipa é contemplada em função daquilo que ela representa, contemplada com esse título que eu chamo bem abrangente e justo. Dizer que me causou uma alegria muito grande, e eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Centro Cultural dos Correios, por ter aberto as suas portas, para que houvesse ali uma exposição das pipas. Nós sabemos, e não é nenhuma novidade, também convivo aqui com algumas reações, que não há o conhecimento, talvez barreiras culturais, reações injustas, foram criminalizando a pipa. E a criminalização, por fruto do desconhecimento, a criminalização, por vezes, causa dificuldades muito grandes. Basta comparecer a festivais. Quando aqui teve uma lei criando o pipódromo não tem o objetivo de confinar a soltura da pipa. Claro que não, que a soltura da pipa, nas férias escolares principalmente, a soltura está disseminada no estado inteiro, principalmente nos subúrbios, não só do município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, do estado inteiro. Mas o pipódromo teve o objetivo de possibilitar festivais, um apoio das prefeituras. Eu já estive presente em alguns, e é duro verificar a presença muito grande, demonstrando a importância da pipa, mas muita presença, com as famílias, pais, mães, filhos, em torno da pipa. E me registrou o Vicente lá em Campo Grande, no último festival a que compareci, nem um banheirinho químico, a demonstrar o desconhecimento, a ignorância da administração pública em relação ao que a pipa mobiliza para a alegria, mobiliza para a convivência sadia, sem nenhum apoio. E alguns passos vão sendo dados exatamente no sentido de divulgar a atividade. A atividade já é divulgada pela prática, mas não tem, por exemplo, prestígio nos meios de comunicação, como tem o Halloween, que tem outras origens, não tem a mesma difusão nos grandes meios de comunicação. Às vezes, um ou outro jornal alternativo, jornal de bairro, ainda com algumas publicações, mas os chamados meios de comunicação de massa
viram as costas para a pipa. Então, quando o Centro Cultural dos Correios e Telégrafos abre suas portas, é motivo de se manifestar todo o reconhecimento. E também homenagear aqueles que são os praticantes, aqueles que dão sentido à existência dessa cultura. E também reconhecer aqueles que se organizaram em torno dessa atividade. Então, a associação, né, de pipeiros merece, obviamente, todas as nossas homenagens. Todos usarão da palavra, né? André? Só para me informar aqui. Todos vão falar. O senhor não fala. Onde está falando? Fala. Então, vamos começar pela autoridade maior, que é o presidente da associação. Aqui é uma casa legislativa, onde talvez a disciplina seja exercitada, embora quem não esteja atuando no parlamento, por vezes, não compreenda. Mas eu tenho a obrigação de ser disciplinado, já que sou oriundo dos quadros da Polícia Militar, então tenho que dar exemplos de disciplina. Então, primeiro fala o presidente. Carlos Magno, por favor. Bom dia a todos. É uma enorme, Som, por favor, é uma enorme satisfação estar dividindo a mesa aqui com os meus amigos pipeiros, tá? E com o excelentíssimo senhor Paulo Ramos, que é um grande amigo aí dos pipeiros do nosso estado. Hoje estamos comemorando aqui o Dia da Pipa. Essa iniciativa do Dia da Pipa foi idealizada pela nossa associação APERJ, que é a Associação de Pipas Artísticas e Esportivas do Estado do Rio de Janeiro. E nós, além desse Dia da Pipa, a gente buscou outras questões que pudessem valorizar a nossa arte, o nosso esporte, que foi a questão da pipa como patrimônio cultural. E todas essas conquistas vêm dado um valor muito maior para a nossa paixão. Hoje, nós acreditamos que no estado do Rio de Janeiro são mais de 100 mil pipeiros, pessoas que brincam, se divertem, disputam campeonatos, participam de festivais, fazem suas pipas e se divertem nos finais de semana e muitas vezes até nos dias de semana. Eu queria aproveitar a oportunidade para enviar um recado para todos os governantes do nosso estado, tá? Todos os deputados da casa. Eu convido a todos para conhecer a realidade da pipa, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil e em todo o mundo. A pipa esportiva hoje já é realidade em todo o mundo. A pipa artística tem grandes eventos no mundo todo, o maior deles na França. Inclusive é um sonho nosso da associação poder organizar um evento internacional de pipa artística no próximo ano de 2019, com o apoio do governo, para que possamos mobilizar todo o país e convidar estrangeiros para vir conhecer a nossa pipa e trazer também a diversidade deles para que possamos conhecer. Nós temos aqui o Max, que já viajou todo mundo e conheceu bastante lá fora. Ele está junto comigo nesse sonho da associação, o Vicente também, todos os diretores, de tentar convidar todos esses pipeiros do mundo para que venham participar desse evento. A gente, além da pipa como patrimônio cultural, o Dia da Pipa, a gente busca, com tudo isso, na verdade, a gente busca o quê? A valorização da pipa, tá? Por muitas vezes, nós somos tratados de forma errônea por pessoas que nos veem nos divertindo nos finais de semana, às vezes também no dia de semana. As pessoas não entendem que aquilo ali é a nossa paixão. Como muitas pessoas gostam de jogar futebol, outros jogar videogame, outros gostam de ficar o dia inteiro assistindo Netflix. A nossa paixão é soltar pipa. Se nós pudéssemos, soltaríamos pipa todos os dias, porque nós amamos o que fazemos. E quem não solta pipa até hoje, ou quem não solta, procure tirar uma tarde, leve seu filho para um festival, para um evento, que eu tenho certeza que vai se apaixonar. Pelo menos o seu filho vai gostar muito, ainda mais nessa era onde as crianças só ficam na internet, né, senhor deputado? Infelizmente, as crianças só ficam no computador, no celular, e a pipa é uma das melhores ferramentas para você tirar a criança de trás do celular, de trás da televisão. Se você der uma pipa, uma linha na mão da criança, em um dia de sol, se levar ela para a área externa, para um ambiente aberto, tenho certeza que ela vai se divertir.
É isso, senhor presidente. Todo lugar, vou poder aplaudir. Vou ouvir agora o Fernando Cabral para falar sobre a tese dele. Um desafio muito grande, Fernando. Parabéns. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. É um prazer estar nessa mesa aqui. Eu me sinto muito honrado pelo convite. E um pouquinho antes de começar minha fala, que eu vou ter que ler um pouquinho, mas não cansarei vocês muito. Eu queria narrar um ocorrido que aconteceu comigo e que elucida bastante o que eu vou dizer depois. No meu primeiro campo de pesquisa, que foi no Serra Alta, no último Festival Rio-São Paulo, ao sair do Serra Alta eu encontrei um carro da Guarda Florestal fazendo algumas apreensões junto aos pipeiros. E aí eu parei meu carro e resolvi ver o que estava acontecendo e fotografei a ação que estava ocorrendo. O policial, ao ver que eu estava fotografando, pediu para eu apagar a foto, me levou para trás da viatura e pediu para eu apagar todas as fotos que estavam na minha máquina, não só as da viatura e da ação que ele estava realizando. E aí eu expliquei que eu não poderia fazer aquilo porque aquilo estaria prejudicando a minha pesquisa. E ele falou, mas como assim pesquisa? E aí eu falei, eu sou pesquisador. Eu puxei minha carteira da UERJ, mostrei para ele que eu estava fazendo uma pesquisa, que eu fazia o mestrado em Ciências Sociais pela UERJ e que meu tema de pesquisa era pipa. E aí a forma de tratamento dele mudou completamente comigo. Parecia que agora eu tinha passado de um status de pipeiro para um status de pesquisador, como se fosse algo muito diferente, né? E ele falou com desdém, mas pesquisa sobre pipa? Eu falei, pesquisa sobre pipa. E tem que pesquisar? Eu falei, tem bastante coisa para pesquisar. Eu até queria saber a opinião de alguém que reprime essa prática. O que você acha disso? E aí ele explicou para mim, eu acho que eles são um bando de vagabundos. E aí eu falei assim, mas você acha, você já conversou com alguém realmente para tentar entender isso? Para ter esse caráter na tua fala, esse tom? Não falei. E aí acabou que os pipeiros começaram a me ajudar a sair daquela situação. Eu dei meu telefone para ele para ver se a gente poderia outro dia conversar a respeito da opinião dele. E ele infelizmente não me ligou. Mas eu narrei esse ocorrido para tentar elucidar como que funciona o raciocínio de quem está do lado de fora do mundo da pipa. Primeiro eu acho que temos que pensar qual é a concepção de vagabundo, para elucidar a fala dele, né? Vagabundo é aquele que vive uma vida errante. Mas o que é viver de forma errante? Dentro do ideal social que temos é não seguir os padrões hegemônicos de comportamento, estar num limiar, ou seja, ser marginal. Marginal por transgredir os valores conservadores de vida voltada para o trabalho, pois o trabalho edificaria o homem. Mas quem disse que o pipeiro ou atleta de pipa não volta-se para o trabalho? Diz isso apenas quem não se aprofunda em uma simples reflexão. Como manter pipas, linhas, carretilhas, combustível, alimentação e outros itens necessários para a prática sem uma remuneração? Eu diria que isso seria impossível. Me parece então que o problema não está exatamente em ser vagabundo, mas sim na atividade exercida pelo indivíduo que chamam de vagabundo. Creio que há certo preconceito com atividades de lazer. De uma maneira geral, o lazer é visto como contrário de trabalho e por isso uma atividade desvalorizada. Entretanto, esquecem da importância do lazer para a vida em sociedade. É justamente no tempo destinado ao lazer que se pode exprimir emoções muitas vezes reprimidas nos espaços de trabalho, podendo com isso experimentar excitações que não se colocam em risco a integridade social. Ou seja, no lazer controlamos o descontrole. Norbert Elias, um famoso sociólogo alemão, diz que esse controle social e domínio das emoções das atividades de lazer é característica apenas das sociedades mais desenvolvidas. Mas, de todo modo, a excitação no lazer está justamente voltada para um risco peculiar, que desafia a ordem e, de algum modo, ironiza as normas da vida laboriosa. Por isto, seu descrédito. Então, sendo a pipa uma atividade de lazer, acaba sendo ela atrelada a todo esse estigma depreciativo, quando, na verdade, deveria ser louvável sua inserção como atividade de lazer. Mas vejamos por outro lado, a pipa também é sobriedade. Afinal, é um jogo,
e em todo jogo há uma parte séria. Além do que, para Johan Huizinga, historiador holandês, não existe sociedade sem jogo. Isso porque, na civilização, sempre há um jogo governado por certas regras, e na verdadeira civilização sempre exigirá um espírito esportivo. E aí a gente entra em outra seara que a Pipa está inserida, o esporte. Se nos atentarmos à etimologia desta palavra, nos remeteremos ao termo grego portel, que para os criadores dos Jogos Olímpicos significa disputa, ou seja, esporte nada mais é do que disputar, mas disputar com regras, ainda que subentendidas aos participantes. Elevar o simples jogo ou a brincadeira ao status de esporte é dar a ele ares hegemônicos de civilidade, ou seja, um regulamento próprio que deve ser seguido e que o ateste como prática usual entre toda a sociedade. Vamos além. Analisemos recentemente o tombamento da pipa como patrimônio cultural, histórico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Essa vitória atesta a entrada da pipa ao maior meio de reconhecimento e proteção de práticas estabelecidas como aceitáveis dentro da sociedade, a nossa legislação. Ou seja, a pipa foi formalmente reconhecida como um bem cultural, que é tudo aquilo que registra a vida dos indivíduos de um grupo, sendo capaz de guardar lembranças que estabelecem identidade e geram emoções, construindo a cultura de uma comunidade e permitindo aos seus integrantes compreender quem eles são. Definitivamente, então, a pipa é um objeto com inúmeros significados. Há toda uma gramática emocional envolvida por trás dela, que vai muito além do simples brincar. Se fosse necessário traçar um tipo ideal do indivíduo morador do subúrbio do Rio de Janeiro, a pipa deveria estar inclusa em sua vivência como prática basilar. Tal objeto é um símbolo cultural de um amplo grupo de indivíduos, engendra conflitos que geram sentimentos de pertença e reconhecimento grupal, fortalecem identidades sociais e demarcam territórios. É por tudo isso que disse que vaticino. Há um campo gigantesco para se estudar sobre a pipa. Espero que com a pesquisa que eu estou realizando, outros estudantes de dentro da academia se interessem também pelo tema e fortaleçam a pipa dentro das universidades. Me sinto muito honrado em estar presente aqui no dia de hoje e poder ter um espaço para a fala. Essa solenidade da qual estamos fazendo parte aqui é uma celebração a tudo isso que a pipa representa para o imaginário nacional. É a comprovação que a pipa, de fato, é lazer, é esporte e é arte. Sigamos em frente, pipeiros. Para vocês, eu tenho a certeza que nem o céu é o limite. O Fernando estava nos trazendo, né, todas essas importantes considerações sobre a pipa. E fala no trabalho. Eu, às vezes, brincando, eu digo, olha, é mentira que só o trabalho eleva e dignifica o homem. Não é verdade. Trabalhar não é bom. A imagem bíblica do paraíso é aquele local onde rigorosamente ninguém sua, não faz rigorosamente nada. Se alimenta esticando o braço, pegando o alimento nas árvores. O que dignifica, o que valoriza a vida, é exatamente aquilo que se distancia do trabalho. O trabalho é exigível, porque obviamente há necessidades que devem ser contempladas. O ideal seria que todas as necessidades humanas que dependem do trabalho fossem satisfeitas pela divisão de todo o trabalho a realizar, e não a existência de uma parcela minoritária que vive exclusivamente da renda gerada pelos outros. Então o trabalho tem que ser avaliado de uma forma mais crítica, mas também a prática esportiva. Estamos aí com o Campeonato Mundial de Futebol. Para que haja o cumprimento rigoroso das regras, agora tem até o árbitro de vídeo.
Não sei se isso valoriza ou se complica, né? Porque quem jogou futebol quando era jovem, o bom era discutir se o juiz roubou, se não roubou. Havia, assim, alguma coisa em torno que tornava aquela disputa, vamos dizer, muito menos tecnológica. Era o dia a dia. Mas viviste uma expressão de um brasileiro chamado Santiago Dantas, quando ele fala da prática esportiva. E o Fernando aqui fez algumas referências que me fez lembrar dessa expressão. O Santiago Dantas, quando na década de 40 houve a reabertura da Escola Nacional de Educação Física. E ele disse assim, tem no livro, nos pronunciamentos do Santiago Dantas, ele, em relação à prática esportiva, a expressão dele é assim: saber perder, ser o primeiro a denunciar a própria falta, renunciar a uma vitória obtida sem o rigor das normas do jogo, admirar o adversário, ser seu amigo fora das competições, ver no antagonismo ainda uma forma de colaboração. São sentimentos e atitudes oriundos da prática esportiva, que quando se comunicam às competições da vida, dão ao homem a tranquilidade e a elegância da civilização. A pipa, como prática esportiva, incorpora regras. Nos bairros, os que são competidores, os que cruzam, não é isso? Os que cruzam são amigos. Aqueles que se destacam nessa prática esportiva, os que são os melhores. E eu que trouxe essa fotografia de Realengo, me lembro de algumas figuras, né, que eram as figuras mais destacadas, mais competentes na soltura da pipa de combate. Diz assim: quando a pipa do Vital está no alto, ninguém sobe. Ou do Miquimba, ou do Maneca, eram 3 destacados competidores. Eles iam longe buscar competidores, e não era uma coisa simples, né? Cruzar a distância, saber calcular a distância, não é isso? Jogar no cabresto, não é isso? Daquilo? Então, o Fernando aqui me aguçou a memória. Nós vamos ouvir agora o Max da Fonseca. Max que tive a oportunidade de conhecer hoje, e o Max é um destacado praticante, que inclusive difunde aquilo que é produzido aqui em outros países. Então, uma alegria muito grande, Max, tê-lo aqui conosco, por favor. Bom dia, gente. Eu represento o Brasil já represento até hoje vários festivais de pipa internacionais. E quando eu falo de pipa, eu gostaria de comentar o seguinte: a pipa, ela existe há 2.220 anos, aproximadamente. Começou na China. Ao contrário do que se pensa, ela não começou com uma brincadeira. Ela começou como instrumento de guerra. Naquela época, na China, nos campos de batalha, uma pipa verde, que era uma pipa de pano, bem grande, queria dizer que era a hora da cavalaria atacar. Uma pipa amarela era a hora dos arqueiros jogar as flechas. Uma pipa preta era para todo mundo voltar, porque nos campos de batalhas enormes, 50 mil homens de um lado, 30 mil homens do outro, e o terreno às vezes tinha alto e baixo, não se enxergava o cavaleiro em cima de um cavalo com aquela flâmula de indicação. Então se puxava uma pipa. Assim começou a pipa, através de um instrumento usado para a guerra. A partir dali, os próprios chineses começaram a usar a pipa de uma maneira que ela começou a fascinar as crianças e encantar os adultos. Hoje ela existe no mundo todo. Eu represento o Brasil em 8 países. Primeiro foi em 1996, na França. A cada 2 anos eu volto para a França. Sou convidado a retornar àquele país, França, Índia, Estados Unidos, Canadá,
Alemanha e outros países que me convidam. China. Então, o que acontece? A pipa em si é muito diferente a maneira como se usa a pipa lá e é que nós usamos aqui. Festival de pipa, por exemplo, na França, é o maior que existe. O festival começa num sábado e acaba no domingo da outra semana. São 8 dias de festivais. O público é 2,5 milhões de pessoas que visitam a área do festival. Uma área idêntica ao nosso aterro do Flamengo. Sendo que de segunda a sexta, que o público é menor, todos os pipeiros dos países são convidados, pois vem criança de várias escolas da França, chegam de ônibus mais ônibus, e então é feito a pipa de cada país. Eu e a minha esposa que está sentada ali, nós ensinamos as crianças a fazer as pipas tradicionais brasileiras lá na França. Na França, na Índia, tudo que é país que nós passamos. Mas eu observo que aqui no Brasil, eu estou falando, gente, eu represento a pipa artística, aqueles dragões, aquelas pipas que os nossos avós soltavam, aquelas pipas redondas de 2, 3 metros de diâmetro, chamados de lua. Nós temos aqui no Brasil a pipa artística e a pipa de corte. Lá fora, eu confecciono as duas, mas eu represento mais a pipa artística. Já ganhei 2 campeonatos, um na Índia em 2004 e um na França em 2008. Mas, voltando ao que eu estava falando, eu observo que aqui nós estamos deixando de passar um grande valor. Essas pessoas aqui no Brasil, que eu observo, que fazem esses balões assim, super trabalhados, poxa, se tivéssemos um apoio de algum órgão, da prefeitura de alguém, podíamos convidar essas pessoas a passarem a confeccionar também pipas artísticas. E faríamos o festival de pipa numa área bem grande. Eu tenho certeza, poxa, lá na França o público é 2,5 milhões de pessoas. 8 dias de festival de pipa. Não se vê ninguém soltando pipa. Lá eles conseguem usar a força da pipa, porque a pipa encanta, fascina. E aqui no Brasil, que solta pipa, não há um festival assim de pipa artística, que poderiam aproveitar essas pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso nos balões, usar nas pipas. Poderíamos fazer isso. E eu tenho certeza que isso iria prover recurso. Os hotéis ficariam cheios. Nós temos pessoas que estão aqui, como o Jaime, o Jarro. Eles, por exemplo, vão lá para a França agora em setembro e vão se hospedar, certo, Jaime? Vão se hospedar nos hotéis de lá. Vão passar vários dias na França. Se fizéssemos esses festivais aqui com um apoio maior, eu tenho certeza que viria gente do mundo inteiro para cá. Só que aqui não. Eu faço uma média por ano de 13 festivais de pipa artístico. Mas é clube, é associação de moradores. Temos grande artista aqui de pipa artística, mas é difícil, nós não temos apoio. Eu faço isso porque eu falo, eu amo a pipa. Estudei engenharia até o 3º período. Gostava muito de trabalhar na área de engenharia, mas eu desenvolvi um amor muito grande à pipa. Comecei a fazer a oficina de pipa. Já fiz em todos os shoppings do Rio de Janeiro. E eu viajo o Brasil inteiro fazendo oficina de pipa. Por que as pessoas gostam da oficina de pipa? Simples. Ninguém mais joga bola. Tu não vê criança jogando bola. Eu moro na Zona Oeste. Ninguém joga bola. Peão, bola de gude. As crianças não estão nem andando de bicicleta. Solta pipa, também não estão tanto. Aí quando eu faço uma oficina dentro de um shopping, dentro de uma escola, dentro de uma festa, de um evento, o pai consegue sentar com o filho e confeccionar aquele brinquedo, já que hoje ninguém faz brinquedo, todo mundo compra. É um momento de 10, 15 minutos que o pai senta ali com a criança e quem tem mais de 40 anos já fez pipa. Aí o pai fica ali envolto naquela confecção da pipa. E são 2 atos.
primeira confecção. Depois vai lá para o estacionamento, eu dou a linha e eles põem a pipa no alto. Os pais falam assim, poxa, esse seu trabalho aí de oficina é maravilhoso. Gente, eu já devo ter feito nesses 30 anos. Não tem nem noção. Só em escola pública, eu tenho carta de 82 escolas públicas agradecendo por me ter feito a oficina de pipa. 82 escolas públicas, municipais. Eu não tenho nem noção se eu fiz 400, 500, 600 oficinas. E o pessoal gosta, porque é o pai, é a mãe com a criança construindo aquele brinquedo, que depois vai botar no alto. E muitas vezes na vida, são coisas simples que nós gostamos. Quando um jovem, um adulto, uma criança está empinando pipa, ela esquece de tudo. É como se você estivesse tocando o céu com as mãos. É uma coisa que encanta. A coisa assim... Desculpe, eu até me emociono. Ano passado eu tive na Ana Maria Braga, e na hora, quando eu fui entrar no programa da Ana Maria Braga, em maio, mais vocês, eles tinham me dado 3 minutos para fazer a pipa. Aí a Maria Braga rapidinho foi lá, olhou, quando viu sobre a minha vida, que ela viu que eu estou há 30 e poucos anos com a pipa, ela falou para mim, mandou um recado, tu não vai ter 3 minutos não, tu vai ter o programa todo, 45 minutos. Eu já entrei no programa chorando. Obrigado. Isso aí. Mas o Max, é isso. A pipa também faz chorar, de emoção. Vamos agora, Vicente, que falou o presidente, agora tem que falar o vice-presidente. Né? Porque o vice-presidente já está de cabelos brancos, né? É a geração anterior. Vamos lá, Vicente. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a essa casa, que está nos recebendo hoje, nos dando a oportunidade de mostrar o que é a nossa arte e a nossa cultura. Agradecer principalmente ao nosso querido amigo, o deputado Paulo Ramos, por estar hoje aqui defendendo o que é a nossa arte, a nossa cultura. Eu, comerciante há 38 anos, me sinto hoje muito satisfeito, muito contente por estar comemorando o nosso dia, o dia da pipa. Esse realmente, esse dia está marcado para a nossa história. Agradecer também a todos os presentes, todos os pipeiros presentes que estão aqui, que vieram prestigiar e comemorar o nosso primeiro dia da pipa, no dia 29/6/2018. O meu muito obrigado ao deputado Paulo Ramos, por estar proporcionando a todos nós esse grande momento de alegria, que é mostrar o que é a nossa arte, mostrar o que é a nossa cultura. Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Vamos agora ouvir o gerente do Centro Cultural dos Correios, que teve a oportunidade de oferecer, abrir as portas, né, daquele importante centro cultural para que a pipa tivesse esse espaço. Agradecer muito e na palavra aqui também do Alexandre, questão do turismo, né? Conversávamos ali sobre o turismo. Vamos aproveitar essas atividades também para a promoção do turismo, que foi objeto de um rápido debate nosso ali no plenário. Então, por favor, Edmundo. Bom dia a todos e a todas. Falo em nome do Centro Cultural Correios. Quando se propôs abordar o tema do pipismo como uma exposição, ocorreram algumas reações até contrárias, por entender que não haveria arte no pipismo. A pipa artística, tanto no formato quanto no desenho, veio mostrar que sim, há arte no pipismo.
E muito mais. O nosso amigo Fernando Cabral, antropólogo, estava falando do seu estudo, da sua pesquisa sobre o pipismo. Deputado Paulo Ramos, nós temos uma teoria que todos sabemos que o nível educacional do Brasil é bastante questionável. A gente precisa evoluir muito na educação nesse país. Mas, de forma antagônica, é percebido que os países mais empreendedores, que sua população mais se joga para montar novas empresas, são aqueles que possuem um alto nível escolar. O Brasil tem esse seu problema educacional, mas tem uma população com uma característica extremamente empreendedora. Nós acreditamos que existem duas características muito fortes para criar esse espírito empreendedor na sociedade brasileira. Seria o seu amor ao futebol e o seu amor ao pipismo, à pipa. É por meio do futebol e da pipa que não de forma escolar, sentado no banco da escola, mas de forma prática, a gente aprende a se socializar ao colega do lado, a criar uma estratégia para cruzar a nossa pipa. A gente aprende com a decepção de ver a nossa pipa ser cortada pelo colega ao lado. Ele que cortou a minha pipa, portanto, me frustrou. Eu o vejo como alguém que é meu amigo, não como alguém que é meu inimigo, e eu passo a criar em mim um estudo de como fazer para que amanhã, ao empinar novamente a minha pipa, eu vá cortar a pipa dele. Isso na prática, senhoras e senhores, é um estudo de estratégia. É o que a gente depois vai fazer na nossa ação profissional. Seja criando uma loja comercial, seja atuando profissionalmente nas grandes empresas. Então, o pipismo, ele tem uma função social muito maior do que apenas o esporte e a geração da arte em si. O pipismo está entranhado na nossa cultura. Foi com esse objetivo, foi com esta preocupação, foi com este foco que o Centro Cultural Correios assumiu e fez acontecer uma exposição sobre a pipa. Então eu convido a todos a irem visitar essa exposição, que vai permanecer no centro em 2 galerias até o dia 14, agora do mês de julho. Eu quero convidar a todos a irem no dia de amanhã, também ao Centro Cultural, quando faremos uma oficina de confecção de pipas, e depois todos serão convidados a empinar suas pipas. Então, aqui na Praça dos Correios, no Boulevard Olímpico, amanhã estaremos empinando pipas. No ato de empinar pipas, teremos pai ao lado de filho, teremos pais ensinando a seus filhos, filhos ensinando a seus pais, amigos ensinando a seus colegas. Estaremos numa diversão, numa ação de entrosamento, mas ensinando na prática o que é socialização, o que é viver em comunidade. Então, a atividade da pipa, ela ultrapassa tudo isso. Ela é um agregador social. Então, parabéns a todos pela sua atividade. Visitem a exposição lá no Centro Cultural Correios, porque a gente acredita que todos ficarão positivamente impactados com o que virão e perceberão. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver agora o Jaime Teixeira, jornalista, Pipas Rio. Por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agradeço também ao deputado Paulo Ramos pelo Dia da Pipa, né? E pela luta pela pipa, que é o que a gente mais gosta. E que, se Deus quiser, teremos nosso pipódromo, que nós sempre fomos de lutar pela pipa no céu, né? No caso, nós somos adversários no céu,
Então, nós queremos um espaço apropriado para que continuemos, né, a nossa prática. E o Dr. Paulo falou uma coisa dos grandes, famosos pipeiros nos bairros. Aí eu lembrei que o meu primeiro ídolo foi o grande pipeiro lá no meu bairro de Vila Isabel. Eu sou criado em Vila Isabel. Então, o meu grande ídolo era o Marcelinho, um rapaz que morava na rua do lado, botava um peão bonito. E eu lembro uma vez que eu encontrei com ele no mercado, encontrei com ele comprando pão na padaria com meus pais também. E eu falei, caraca, aquele ali que é o Marcelinho. Eu sou fã daquele cara. Eu acho que isso aconteceu com vários pipeiros. Que é o que eu falo, os lojistas famosos como Gerson, Samuca, o Cezinha, as próprias lojas lá do Mercadão de Madureira, que hoje é representado pelo Vicente, foram as lojas mesmo que era o nosso, como é que eu posso falar, os sonhos de qualquer criança, né? Eu lembro que o meu aniversário sempre foi, no caso o aniversário era próximo do Natal, e eu sempre pedia de presente, ó, pessoal, eu quero pipilinha de presente de Natal de aniversário, hein? Era pipilinha todo ano, era até interessante, né? Que a pessoa me dava às vezes brinquedo, eu ficava com uma raiva, carrinho, eu quero pedir pipilinha, gente. Rolava uma confusão na minha família, eu sempre gostei. Lá em casa nós somos 4 irmãos, 3 homens e uma menina. E eu fui o único que continuei a prática da pipa, né? Meus irmãos hoje pararam um pouco, diminuíram. E a minha história começou em 1998. Eu peguei uma câmera digital lá em casa e foi o início, se eu não me engano, foi fotolog.net. Eu tirei uma foto de umas pipas, digitalizei, joguei pro computador, que tinha aquela prática, né? Tinha que tirar a foto, colocar no computador, para ver a internet depois de tal hora. A internet não é igual hoje em dia, que a gente tem internet 24 horas. Se eu não me engano, a internet era após 9 horas, para poder postar aquela foto na internet e começar a trocar informações de pipas, né? Então, eu lembro que eu postei a foto, comecei a trocar ideia com 2 amigos de São Paulo. Foi assim que tudo começou. Então, foi abrindo os horizontes. Eu fui o primeiro youtuber da pipa, hoje tem essa fama de youtuber. Eu dei um tempo, dei uma segurada um pouco, eu tenho 70 mil seguidores, mas existem youtubers hoje com quase 1 milhão de seguidores. São famosos, eles conversam com as crianças. Acho que tudo que é feito pela pipa é importante. Existe uma crítica, né? Pô, a Pipa Combate, aquele aplicativo, pô, esses caras, não sei o quê. Mas é muito importante você divulgar a pipa, seja qual for a forma que você estiver divulgando a pipa, é muito importante, gente, é muito importante mesmo. Como uma oficina de pipa, igual o Max falou. E eu tenho experiências também desse caso, de você levar pipa num hotel fazenda. Você vai para o hotel fazenda, aí eu levo pipa no hotel fazenda. Ninguém quer ir no zoológico do hotel fazenda, ninguém quer pegar a piscina do hotel fazenda, quer todo mundo lá no campo brincar de pipa. São crianças que nunca brincaram de pipa. Eu falo, caramba, essas crianças nunca brincaram de pipa. E eu até estou com uma oficina marcada para o Colégio Cruzeiro, que eu tenho aqui no centro até. E é um colégio de classe média alta. E a criança nunca brincou de pipa. E se você pensar antigamente, quais eram os primeiros brinquedos de uma criança, né? A bola, a pipa e o carrinho. Hoje a mãe quer se livrar da criança, né? Que a criança fica enchendo o saco em casa, né? E a mãe dá um tablet para a criança, dá um celular para a criança. E ela vê aquele momento de silêncio em casa. Ai, meu filho está com o celular na mão, graças a Deus. E infelizmente isso é a realidade hoje, né? E voltando ao assunto da minha história na pipa, eu lembro que hoje em dia infelizmente não está com a gente, que é o Cezinha. Era uma loja muito famosa ali na Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. E eu lembro que eu divulguei o trabalho dele por anos, até o dia da sua morte, que foi em 2009. Acho que a primeira vez que eu fui na loja do Cezinha foi em torno de 2001. E eu tenho hoje um acervo, né? Até que eu conversei com o Fernando sobre isso. Tem uma homenagem ao Cezinha lá no Centro Cultural dos Correios. E foi uma pessoa muito importante. Assim, eu tive a oportunidade de divulgar o trabalho do Cezinha, mas naquela época existiam outros vendedores muito famosos, que eu vou até citar o nome do Gerson mais uma vez. A famosa vila, né, do Gerson, era o João Cachaça ali do lado, e o Samuca, que chegava sábado de manhã lá na época das férias, era uma fila enorme para comprar pipa. E voltando ao assunto da criminalização da pipa,
Nós queremos um espaço apropriado, como comentaram aqui, falaram há pouco, sobre as brincadeiras de rua não existem mais. Eu lembro que eu brincava, existiam épocas na minha rua, né? Que era a época do taco, a época do futebol, a época da pipa, a época da bolinha de gude, a época que a gente subia pro play e brincava de futebol de mesa, que era o botão. Existiam épocas. Eu lembro que a pipa existia na época das férias. Acho que todo mundo sabe disso, né? Que era em junho, julho, um pouquinho, muito mais em julho, dezembro e janeiro, até o carnaval, ficava um pouquinho até o carnaval. E hoje isso não existe mais. A pipa praticamente acabou nos bairros. E eu lembro que eu jogava bola, em falar em relação à rua, né? Hoje em dia, brincadeiras de rua, mais uma vez. Eu lembro que a gente brincava na rua de futebol, botava 2 chinelos lá, mais 2 chinelos ali, e botava a bola na rua e jogava a bola na rua. Não existia esse trânsito, esse fluxo de carros que tem hoje em dia. E isso, lógico, isso ia para a pipa. Voltando ao assunto da crítica em relação à internet pipa, as pessoas criticam. Pô, vocês marcaram o festival na internet, então tá acabando com a pipa aqui no bar. Gente, todas as brincadeiras de ruas, brincadeiras de bairros acabaram. Não existe, foi o que o Max comentou, que ele mora na Zona Oeste. Você não vê criança brincando de bicicleta. Os campos hoje, não é uma crítica, mas os campos de futebol, era aquele espaço que a prefeitura tinha para construir alguma coisa. Entendeu? Hoje são UPAs construídas. Eu lembro de festival de pipa de 2008, que hoje tem uma clínica de família naquele espaço. Entendeu? Então, assim, você não tem mais aquela área de lazer que tinha para a criança jogar, brincar de bola. Então tinha um pouquinho de pipa nesse campo de futebol. E por aí vai. Então, eu comecei a tirar foto nos festivais. E eu tive uma página que era um blog, que era um flogão. Ali nós marcávamos os festivais de pipa. Era uma lista extensa de festivais. Eram 5 a 10 festivais, sábados e domingos, finais de semana e feriados. E no caso a gente deu continuidade para ver se levantava um pouco a pipa. Aí aos poucos a gente foi se organizando, e a gente viu que alguns locais que os festivais eram marcados, não dava mais para a prática de pipa. Infelizmente não dava. Nós tínhamos os problemas de superlotação dos festivais. Foi o que o Cal comentou, se algum político, alguma autoridade, algum governante seguir a gente, for o final de semana, passar um final de semana com a gente, o grandioso Rio São Paulo no Serra Alta, gente, uma multidão. É uma coisa de louco, as pessoas se programam para aquele festival meses antes. Vem gente de São Paulo, Manaus, Curitiba, Espírito Santo. Foi um choque de cultura, uma fusão, uma troca de culturas, de pipa. Hoje a pipa é globalizada, ninguém sabe, mas a pipa é globalizada no Rio de Janeiro. A pipa hoje mais rápida que a gente divulga, tem um jarro ali sentado ali, ó, até divulga. Gente, ó, a nova pipa, vou botar no alto, é assim, assado. Aí o cara lá de Manaus pede a medida daquela pipa, ele copia a pipa. E ele solta a mesma pipa que a gente solta aqui no Rio. Isso era inimaginável uns anos atrás. Isso é graças à internet, mais uma vez, elogiar a internet, elogiar essa troca de cultura, que é o grande trabalho do Fernando, que ele deve até estender. Na pipa existe inúmeras formas de você estudar a pipa, de você olhar a pipa. Então os festivais ajudaram muito. E como é que era o meu final de semana? Saía de casa 8 horas da manhã, pegava minha câmera, meus carregadores extras, ia para o festival marcado no blog Pipas Rio, chegava no festival, falava com o pessoal no ponto de referência do festival. Quando começavam a subir as pipas, eu andava todas as ruas do festival. Ficava andando lá, andava, tirava foto, parava, conversava com as pessoas. Chegava em casa sábado à noite, domingo à noite, eu olhava a câmera, olhava e falava assim, meu Deus, eu tirei 5.000 fotos do festival no sábado. Domingo eu tirei 8.000 fotos. Eu olhava meu computador, jogava lá o USB, o cabinho USB no computador e deixava as fotos indo, baixando para o computador. Eram muitas fotos e vídeos. Ia tomar banho, as fotos ainda estavam lá. Ia jantar e as fotos estavam lá. Depois ficava editando, selecionando as melhores fotos e postava na internet. Eu estou falando uma coisa aqui, uma prática que foi de anos a anos. E começou, o pessoal esbarrar comigo, eu falei, cara, você tem que ser candidato a vereador, cara. Você tem que representar a gente. Que a gente ajuda alguns políticos, eles sempre aparecem na véspera das eleições e no fundo, hoje o Paulo Ramos é uma exceção, graças a Deus. Obrigado. É uma exceção porque
A gente vê o projeto do Pipódromo há anos e hoje ele está sendo colocado na prática e nunca vai agradar todo mundo, sempre vai ser criticado até pelos próprios pipeiros. Pô, vocês querem construir o pipódromo, vai acabar com as pipas no bairro? Não vai acabar com as pipas nos bairros, não vai acabar, não vai. A gente quer soltar pipa com tranquilidade, a gente quer soltar pipa dentro da lei. Ninguém quer viver à margem da lei. Nós somos pessoas, eu sou formado em jornalismo, entre outros que são pais de famílias, as pessoas têm seus empregos, as pessoas querem tirar o sábado e o domingo para soltar pipa, que é uma coisa que elas gostam de fazer, entendeu? E voltando ao assunto da eleição, o pessoal começou a me pedir para ser candidato a vereador, deputado, e eu fui candidato em 2012, ou seja, eu comecei em 98, em 2004 começou a internet ter mais funcionalidade no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Porque a gente é muito atrasado tecnologicamente, o Brasil é muito atrasado, gente. E hoje em dia você tem um celular, eu lembro que em 2014, só para não misturar os assuntos aqui, peço até desculpa, eu peguei o primeiro Rio-São Paulo em Osasco, São Paulo, com as pessoas com celular, com internet. Foi em 2014, eu lembro que eu voltei da França em setembro, no Mundial da França que eu fui. Em outubro eu cheguei no Rio-São Paulo e o comentário do Rio-São Paulo era o Mundial da França e todo mundo pediu um selfie para mim. Eu lembro que eu tirei uns 1000 selfies naquele festival. Eu falei, gente, interessante, agora a gente pode tirar foto do festival e postar, né? É interessante. Então, voltando ao assunto da eleição, em 2012 eu fui candidato, eu consegui quase 2.000 votos no Rio de Janeiro. Foi muito forte, uma eleição que eu não gastei nada na eleição. O custo foi zero praticamente. Recebi ajuda de alguns lojistas, alguns fabricantes de linha. E hoje a gente é muito procurado sempre nas vésperas das eleições. Muito procurado. Então, assim, sem querer alongar muito, se eu ficar aqui eu falo até amanhã, gente. É muito assunto, é muita coisa para falar. Tem muita coisa mesmo para conversar, para contar. São muitas histórias. São histórias sensacionais. Então, assim, voltando, o que a gente precisa hoje é de um espaço, de um pipódromo, um espaço que a gente possa transitar com linhas, com cortantes, que são importantes, que a pipa hoje seja aos poucos menos mal vistas pelos pais de família, porque hoje é muito, muito, muito mal. Infelizmente, a pipa ela é mal vista. As pessoas têm um receio em relação à pipa e à linha com cerol, infelizmente. Mas eu acho que com o pipódromo a gente vai conseguir mudar isso, vai voltar a pipa como era antigamente. Se Deus quiser, a gente vai ter o nosso espaço, a gente vai conseguir a prática da pipa e que a pipa seja eterna. Se eu começar a falar da parte estrangeira da pipa, internacional da pipa, o Max comentou da França. Eu fui 3 vezes para a França já, representar o Brasil. Para o Chile a gente foi inúmeras vezes. O Chile hoje ele é muito forte. Existe um espaço privado no Chile para a prática da pipa. E lá no Chile existem os clubes muito mais organizados que a gente. E os clubes existem os filiados e eles têm as carteirinhas. Então assim, quando o pipeiro ele tem a carteirinha da pipa, do clube dele, ele é um profissional da pipa. Então ele pode transitar com linha com cerol. Mas ele só usa aquela linha dentro do espaço determinado. Isso é muito importante. Espero que um dia a gente consiga isso no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Se Deus quiser, doutor Paulo Ramos, se Deus quiser, a gente precisa desse espaço. A pipa merece isso. Eu acho que as crianças merecem isso. Eu acho que quem hoje gosta da pipa merece. E o mercado hoje da pipa, gente, ele é muito grande. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu lotar esse plenário. Existe uma divulgação para... Só que os pipeiros hoje estão nas lojas de pipa. A pipa hoje emprega muita gente. A pipa hoje coloca muito feijão e arroz na mesa de muitas famílias. É um mercado muito grande. Entendeu? É um comércio muito grande. Precisamos formalizar esse comércio e precisamos formalizar a prática da pipa hoje no Rio de Janeiro. O Max comentou do Festival de Dieppe. Eu lembro que eu conversei com um francês lá, organizador do Festival de Dieppe, em 2008, a primeira vez que eu fui. O patrocínio foi de 11 milhões de euros. Foram em torno de 40 patrocinadores, 50 países participando. E uma categoria do Festival de Dieppe, que
existe de 2 em 2 anos, é o Kite Fighter, que é a pipa de luta. E hoje, e se Deus quiser, esse ano a gente vai mais uma vez. Se Deus quiser, a gente vai mais uma vez. E vamos ver se a gente um dia chega a esse nível da França, como tem na China, como tem na Índia. Entendeu? Se Deus quiser, a gente vai chegar nessa prática, nesse nível. De excelência. Tá? Muito obrigado aí pela fala. Tá? Diferentemente do peão da bola de gude, a pipa prevaleceu. A pipa é só no período de férias escolares passar pelos bairros. O número é muito grande. Nós temos alguns pontos agora de concentração, até na praia. Mas nos subúrbios, outro dia eu estava na Dutra, no período de férias escolares, olhava assim para o lado São João de Meriti, ali era muita gente soltando pipa. E é preciso, o Jaime fez a sua observação, é preciso compreender que o pipódromo não tem o objetivo de confinar a soltura da pipa, porque a difusão é muito grande. Não é possível concentrar ou ter. Você foi muito feliz quando você falou no futebol. No tempo, eu sou de uma geração em que o campo de futebol, o futebol não era uma profissão, a profissão era uma consequência. A profissionalização do futebol, ainda mais no nosso país, onde as alternativas de emprego ou de carreiras, as alternativas são pequenas. Hoje, a prática espontânea do futebol diminuiu muito. Foi sendo tudo transformado em escolinhas. Escolinhas. A prática espontânea diminuiu muito. Mas a pipa tem resistido. E é bom que resista. E é bom que prevaleça. É claro que existe, vou aproveitar, não posso deixar de abordar rapidamente esse ponto, esse esforço de criminalização. Como você vai ter uma pipa de combate sem ter a linha cortante? Como é que numa sociedade como a nossa se encontra o ponto de equilíbrio? Já tivemos aqui nesta casa debates os mais acirrados com a presença de pipeiros e de motociclistas. Qual foi a alternativa para proteger o motociclista? É a antena. Que você não pode, em função do surgimento de outros meios de locomoção ou de outras atividades, você caminhar para cercear a outra. É preciso encontrar o ponto de convivência. Senão, nós teremos permanentemente substituições. E a substituição é a contracultura. Então, dizer que, reitero, a pipa tem prevalecido. E é bom que prevaleça. Talvez a pipa hoje seja um dos esportes mais acessíveis às camadas menos favorecidas da população. O custo para se ter acesso a uma pipa, para brincar, para soltar a pipa, para cruzar, para disputar, esse custo é muito menor. Mas eu quero somente criticar o Jaime numa coisa. Foi que a criança nascia, recebia o carrinho, recebia a bola e recebia também a camisa do Botafogo. Só para provocar aqui, não quero reação, mas o Carlos Magno quer fazer a última intervenção para a gente caminhar para o encerramento da nossa solenidade. Isso, eu queria a palavra porque nós temos uma outra instituição de pipa no Rio de Janeiro, tá? Que é mais voltada para a pipa esportiva, que se chama Liga Carioca de Pipa Esportiva. A Liga Carioca é uma instituição que foi criada para profissionalizar a disputa de campeonatos de pipa no estado do Rio de Janeiro. Tá? Para vocês terem uma ideia, a pipa profissional já é praticada em vários países. Tá? Nós temos aqui hoje campeões mundiais, campeão sul-americano. Então, assim, não é só aqui no Brasil. Esse movimento de esportivização da pipa, ele está acontecendo em vários países. E o Brasil está muito forte hoje nesse movimento. E o Brasil é referência mundial. Hoje, os melhores soltadores de pipa, os melhores atletas de pipa esportiva estão no Brasil. Tá?
E eu queria falar um pouquinho mais sobre a Liga. A Liga ela tem hoje 43 clubes, tá? Hoje os clubes de pipa, infelizmente, ainda não são registrados. Eles têm sua logo, têm seu nome, têm o seu presidente, seu diretor, têm os seus atletas, porém ainda não foram registrados. Esse é o processo que a gente pretende colocar para acontecer a partir desse meado do ano, a fundação dos clubes profissionais de pipa esportiva, tá? Para que se possa, a Liga um dia, se tornar uma federação carioca de pipa esportiva. Isso é o que a gente tem como objetivo. E nesses 43 clubes que eu falei, nós temos um total hoje de 340 atletas que disputam campeonatos de 2 em 2 meses aqui no estado do Rio. Tá? Esse movimento ele não está acontecendo só no Rio, não. Nós temos hoje no Paraná, tá? A Liga Paranaense de Pipa Esportiva também, que está começando a ficar forte lá, está tendo bastante inscrição de clubes. Em São Paulo a gente tem bastante campeonatos também sendo organizados. Manaus. Então, assim, hoje nós temos campeonatos de pipa em todo o Brasil. Eu fico às vezes assustado quando eu entro no Facebook, nas redes sociais, enfim, e eu vejo um campeonato, às vezes, num local que eu nem imaginava que poderia ter pipa. E hoje eles têm festival, hoje eles têm campeonato, e isso a gente tem que dar valor ao Jaime, que falou ainda há pouco. Ele foi um dos principais incentivadores da disseminação da pipa pelo Brasil. Tá? Ele, com esse trabalho dele magnífico, que ele já faz há bastante tempo, ele filmava os festivais, colocava nas redes sociais, e aquela pessoa que mora lá no sul lá do país, ou lá no norte do país, via aqueles festivais e tentava copiar a pipa, a forma de soltar com os vídeos, enfim. E isso, na minha opinião, sei que tem pessoas que pensam o contrário, mas isso, na minha opinião, salvou a pipa, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil. Porque, como a gente já foi falado aqui algumas vezes, o peão a gente não vê mais, a bolinha de gude também já não vejo há muito tempo, e a pipa estava sumindo. No meu bairro, soltei muita pipa, desde que eu era pequeno, soltava muita pipa no meu bairro, e muito antes dos festivais, a pipa estava sumindo no meu bairro. Infelizmente, todos estavam deixando de soltar pipa. Na verdade, a criação dos festivais, na minha opinião, veio para salvar a pipa, pois aqueles bairros que ainda não tinham pipa, que não tinham mais pipa, os pipeiros que moravam lá tiveram a chance de voltar a soltar pipa em outros locais, que foi o meu caso. E hoje, graças a Deus, ainda existem muitos bairros que a pipa ainda é forte. E o trabalho do Jaime também é de fortalecer esses bairros. Então, assim, hoje os festivais são importantes, mas a temporada dos bairros também é muito importante. E ela resiste. Eu acho que essa palavra é bem forte e é a melhor palavra para se definir. A pipa hoje de temporada, ela resiste. Nós temos muitos bairros no Rio que ainda temos a pipa forte. E ela é muito importante, a pipa de temporada. Pois a criança que o pai não leva para festival, ela só vai ter o contato com a pipa ali no bairro que ela mora. Então ela vai acordar de manhã, vai olhar para o céu, vai ver uma pipa, ela vai ter o interesse de colocar sua pipa no alto. Então, só para finalizar a minha fala, a pipa esportiva hoje é realidade no Brasil. Tá? A gente já está buscando apoios, além do Paulo Ramos está nos apoiando nessa questão, nós estamos buscando apoio de grandes empresas, tá? Para que venham se juntar a nós para valorizar esse esporte que tem muito praticante. Nós temos, como o futebol tem o futebol profissional e tem a pelada, a pipa também tem os soltadores de pipa que gostam dos festivais, que gostam de se divertir. Mas ela tem também os atletas, pessoas que levam muito a sério, que viajam o Brasil todo para disputar campeonatos e que viajam o país e que representam muito bem o nosso país lá no exterior. Muito obrigado. Eu vou chamar aqui para a mesa também o Alex Jarro e o Rafael Souza. Venham aqui e dizer que está presente entre nós também o Luiz Toledo. O Luiz Toledo está lá, veio lá de Teresópolis para participar aqui dessa nossa solenidade. Luiz Toledo, obrigado. Um abraço lá aos nossos companheiros, nossos amigos de Teresópolis. Convidar você nos ajudar a fazer a entrega aqui das moções, das homenagens que vamos fazer agora aqui no plenário mesmo, aqui na mesa mesmo. Essa cadeira já fala para você.
Ele pegou lá. Foi isso mesmo. Aí tá, então, o Cezinha morreu, o filho dele tinha 2 anos, eu acho. O filho dele não teve contato com o Cezinha. Graças aos vídeos do YouTube e as fotos do Flogão, que o cara sabe como era o pai dele. Pô, é incrível, né? Tem, a Érica tem. Sim. Obrigado, escolhendo aqui também, fica aqui dando um espaço assim. Chega você pra cá. Pronto. Peraí, não sou eu, nós vamos no próximo. Fica aí. Aqui, pronto. Pra você. Essa alegria, pra sair na foto aí. Pronto. Obrigado. Deputado, só complementar? Pode. O Alex Jarro é campeão mundial de pipa esportiva, foi campeão em 2016 na França, só para todos saberem a história dele, tá bom? Pronto, olha aqui. O Rafael de Souza, mais conhecido como Rafael Neguinho, ele é muito chamado de o ET da pipa. Pra vocês terem uma ideia da qualidade de soltador de pipa que ele é. Ele foi bicampeão sul-americano ano passado no Chile. Lá tem 2 campeonatos sul-americanos de 2 associações. Ele foi lá, em uma semana ele ganhou os 2 campeonatos. Adriana! Aqui. Esse perto. Pronto, você me ajuda aqui. Carlos Marcos, olha aqui. Max também. Sente, chega aqui, pronto. Aqui, só um minutinho. Você vai entregar, fica aqui, deixa eu olhando comigo. Aqui junto, ó. Vai sair na foto aqui, pronto. Pode levar, Só você me dá bica. Você vai. Liga, carioca. Chega aqui no jogo. Sai na foto aqui. Mostra aqui. Fernando. Todo mundo junto. Todo mundo sai junto. Pode encostar, Max, também. Todo mundo sai junto. Caralho. Pronto. Max, aqui, Carlos Magno. Você passa pro Max. Max fica aqui no meio. Pronto, aqui recebe. Max. O Max foi homenageado por representar o Brasil há muitos anos no exterior, como mais uma pessoa, e da pipa artística, tá? Ele é da pipa artística. Aqui, chega perto também. Você fica. Pronto. Centro Cultural dos Correios aqui. Centro Cultural dos Correios. Chama aqui, aqui. Claro, pô. Coisa aqui, cara. Coisa aqui, Vicente. Olha aqui. Pronto. Olha aqui. O Dilson, bota a mãozinha aqui. Isso. Parabéns. Deputado, eu queria só aproveitar a ocasião para homenagear, além do Ednor, todos os funcionários do Centro Cultural dos Correios, o Edilson, que ele é um curador junto com a gente, junto comigo, com o Fernando, dessa exposição, nos dá uma força muito grande lá, e é um funcionário exemplar, porque ele vive as exposições que acontecem lá dentro. Aqui agora. Pronto, já. Botafoguense. Você é Botafoguense. A última mais importante. Fica aqui, nós somos 2 Botafoguenses. Botafoguense, ele é Botafoguense. Ele virou casaco hoje. O que dava a camisa do Botafogo. Obrigado. Pronto. Pronto, Adriano? Ok? Olha aqui, então nós vamos agradecer a presença de todos. Dizer salve a pipa. Vamos lá, um aplauso geral para a nossa pipa. Muito obrigado. Viva a pipa! Está encerrada a nossa solenidade.